Olá, gente, aqui é a Lívia Moreira. Vamos começar a pintar essa rosa. Então, aqui é a última pétala dela e a gente vai estar colocando amarelo limão lá no comecinho dela, deixando assim bem marcadinho o começo, tá? E a gente vai colocar um pouquinho de vermelho púrpura, só para dar assim uma sombreada. Então vamos acompanhando e conforme a gente vai colocando, eu vou estar explicando, tá? Olha só. Não esquecendo pouca tinta e sempre usando algo para estar diluindo mais a tinta e correr melhor o pincel no tecido, tá? Aqui estou usando clareante, pode ser clareador ou até mesmo aquarela silk um pouquinho para estar molhando o pincel, tá? E aí, ó, ficou assim, ó, como se fosse a metade da pétala, né? Aí agora a gente vai estar colocando. Eu tô usando o rosa, o Tutti Frutti, mas pode ser o rosa bebê também, tá? Vai dar quase a mesma cor, quase. O Tutti Frutti é um pouquinho mais escurinho, bem, muito sutil a diferença. Então, a gente vai trabalhar essas pétalas assim, ó. Coloca a tinta e vai espalhando aos poucos. É paciência mesmo, dá um pouquinho de trabalho e você vai observar que essa técnica ela é diferente da que eu já usei na anterior. Um vídeo anterior que eu fiz, tá? Espalho bem a tinta. Dessa vez a gente vai estar integrando uma tinta na outra. Só que com relação a esse amarelo limão e a pitada de vermelho que eu já falei, a gente não vai chegar uma tinta na outra, não vai misturar. A gente vai deixar a borda bem marcada, tá? Olha só. Bem separada mesmo, que é aquele comecinho da pétala, faz tipo uma bolsinha curvada. Então ela vai ficar bem destacada mesmo, bem amarelinha, né? E depois você coloca um pouquinho do vermelho. Aliás, você vai colocar, não vai ser o vermelho, desculpa, tá? Vai ser o rosa escuro. A gente vai trabalhar com rosa escuro, o rosa Tutti Frutti e o vinho. O vinho a gente vai usar para dar profundidade em alguns cantinhos, a gente vai usar muito pouco, tá? Bem pouquinho mesmo. E a gente vai usar mais o rosa escuro para sombrear e o Tutti Frutti para fazer a nossa parte mais clara, tá? Então, a maneira de trabalhar é misturando bem uma tinta na outra, tá? Alguns cantinhos só que vai ficar bem marcado, mas é isso, olha só. Dá pra perceber que algumas partes vai ficar mais escura. No caso, essa pétala tem um rasgadinho aqui embaixo, então ela vai ficar um pouquinho mais escura, onde tá esse rasgadinho, ó. Na parte de baixo, mostrando assim uma sombrazinha. Aqui por baixo também eu dou uma leve escurecida e desmancho, misturo bem para não ficar muito marcado. Então é aquela de desmanchar, você não vai estar fazendo aquelas ranhuras que eu sempre falo, tá? É bem misturadinha uma tinta na outra mesmo. Pode ser movimentos circulares, ou vai e vem, independente da posição, porque ela vai integrar uma tinta na outra, tá? Desmanchando bem. Não deixe a tinta parada, não deixe excesso de tinta. Tente colocar pouca tinta justamente para isso não acontecer, tá? Essa rosa, ela vai ser bem delicada. Eu tirei ela da internet e aproveitei e acrescentei mais uma rosa virada que vocês vão ver mais para frente, tá? A gente vai fazer
pétala por pétala. E assim, ó, observe que eu vou estar marcando alguns cantinhos. Então, é só seguir o passo a passo, tá bom? Olha só. Alguns cantinhos eu vou colocar um pouco mais. Mas é assim, sempre no limite. Gente, perdão, tá passando uma moto agora. Barulhenta. No contorno dela, um pouquinho de tinta e desmancha, olha só. E essa parte dela vai ficar sempre mais clarinha, ó. Assim, onde termina o amarelo limão e começa o rosa do Tutti Frutti, vai ficar bem marcada. Bem marcada mesmo, bem clarinha, tá? Aqui. E aqui. Eu diminuí mais essa parte que tá sombreada, tá? A gente vai delimitando para poder ficar assim, aquele rasguinho, né? Ficar aparecendo bem a amostra. Então, a parte que tá por cima vai ficar bem clarinha. E eu coloco e vou espalhando pelo meio, tá? Escurecer mais um pouquinho aqui. Vou fazer essa curvinha dela, vocês dá pra perceber que ela tem assim uma curvinha aqui embaixo que faz tipo uma vírgulazinha. Aqui em cima também eu vou estar clareando, que ela tá por cima da folha. Já bem clarinha mesmo. Porque ela tá quase toda à mostra, ela não chega a virar, né? Então é só questão mesmo de misturar bem a tinta, não deixar excesso de tinta, não deixar assim aquilo grosseiro, tá? Porque essa rosa ela é bem delicada. Esse trabalho é bem sutil, não tem muita assim aquelas marcas, né, que a gente faz nas outras, que eu já mostrei para vocês como faz nas outras, assim, que deixam umas ranhuras e vem entrando com a outra tinta. Essa não, ela é bem delicada, trabalha bem a tinta para não ficar excesso e não ficar assim aquelas marcações, tá? Olha, essa parte tá por baixo, então aqui eu vou escurecer com rosa escuro. E do lado eu já vou vir colocando o Tutti Frutti. Mas assim, eu puxo um pouquinho só desse rosa escuro para ir ficando naquele degradê. E ficar assim, bem mais clara, mostrando que ela tá pra cima, né? Essas partes que estão assim, mais escuras, que estão pra baixo, eu vou estar escurecendo um pouquinho com rosa. Então, o rosa escuro, né? Aonde eu falei para vocês que vai entrar o vinho, é muito pouco também, como já falei, e ele vai entrar só em alguns cantinhos, só para dar aquele ar de profundidade mesmo. Então aqui, ó, já tô colocando Tutti Frutti e vou misturar com esse rosa assim, muito pouco, bem sutil mesmo, o rosa escuro que a gente coloca, tá? A gente vai trabalhando essa tinta para ela não ficar muito marcada, também não ficar aparecendo muito rosa escuro, vai ser alguns cantinhos mesmo, ó. E assim o pincel vai e vem várias vezes no mesmo lugar, justamente para fazer aquilo que eu disse para vocês, tá? Misturando. Então, aí a gente vai continuando. Gente, tá caindo uma chuvinha aqui boa. Belém do Pará sempre tem.
né? Então, de tarde, depois do almoço, às vezes dá essa chuvinha. Aí a gente vai dando continuidade, tá? Colocando o tutti-frutti. Ariana, lembrando que algumas áreas que ficarem mais claras, a gente pode também estar usando o rosa bebê, que ele vai clarear mais um pouquinho. A não ser que você já esteja usando o rosa bebê no lugar do tutti-frutti, tá? Não tem problema. E aí, olha, a gente vai contornar essa pétala para poder colocar a sombra e vai espalhando. Contornou com o rosa escuro, que é a nossa sombra. É uma sombrinha clara e não vai ser aquela tonalidade muito escura, como eu já falei para vocês. Aí vocês vão verificar que escuro vai ficar mesmo só lá no miolo, em algum cantinho. Aliás, no miolo e umas 2 ou 3 pétalas a gente vai estar colocando o vinho, tá? A gente, desculpa que tá um pouco fora de foco, mas dá para entender, né? Essa pétala, ela tá por baixo de 2. É uma que aparece só assim a pontinha dela. Então ela vai ficar por baixo das 2, tá? Então assim, a sombra, nesse caso dessa rosa, ela vai ser bem discreta, como eu já expliquei. Então ela tá só pro lado direito. A maioria das pétalas ela vai ter só um pouquinho de sombra. Aqui vou colocar um pouquinho só, que é para poder marcar o finalzinho dela. E assim, a tinta vai ficar bem desmanchada. Alguns cantinhos só que ela vai ficar um pouco mais marcada, que é demonstrando que é a sombra, tá? Não é só seguir mesmo o passo a passo que vai dar tudo certo. Onde for necessário a gente colocar mais tinta, onde mais tinta clara ou então um pouquinho mais escura, mas ela vai ficar numa tonalidade assim bem clarinha mesmo. Quase todas as pétalas vão ficar bem mais claras. E já expliquei, são as três tonalidades que a gente vai estar usando mais, que é o amarelo limão, o rosa bebê, ou tutti-frutti, no caso estou usando tutti-frutti, e o rosa escuro. Tem a quarta, que é o vinho, tá? Só para dar aquela profundidade maior em alguns cantinhos. Olha, aqui eu quero que ela fique assim meia com relevo, então essa área eu vou deixar ela bem clara mesmo, dar essa ilusão de que ela tá sobressaindo, né? Ela tá bem altinha nesses cantos. Aqui também, deixar bem clarinha mesmo. Então é assim, é trabalhoso, mas a gente chega onde a gente quer. Sempre observando se está necessitando mais de tinta ou não. Olha só, tinta por baixo, sempre contornando, vendo onde está o risco. Algumas áreas, às vezes, a gente se confunde onde está o risco, mas aí a gente pega nosso rascunho, né, o risco, e observa onde começa, onde termina, sempre com cuidado, que às vezes a gente acaba modificando o risco. Isso acontece muito comigo. Às vezes está meio confuso. Então, para a gente ter noção mesmo, a gente é melhor pegar o risco e observar, tá? Se tiver uma foto já dela pronta, é até melhor. Olha, que essa pétala tá por cima.
Essa daqui, elas são duas pétalas que estão bem juntinhas uma da outra. Então tem que ter cuidado para poder separar elas direitinho quando for fazê-las, tá? Essa aqui é uma terceira que ela não tá muito colada, mas ela tá bem próxima. E acima dela vai estar essas duas que eu falei para vocês. Elas estão bem coladinhas. Essa daqui, ó, ela virou para dentro, as dobrinhas, elas estão... Porque assim, ela não tá totalmente aberta essa rosa, né? Ela está abrindo aos poucos. Então, algumas pétalas, elas vão estar curvadinhas para dentro. Enquanto a primeira que a gente fez, ela tá curvada para fora, esse babadinho, essa viradinha que ela deu foi para dentro. Então, a gente vai marcar bem ela, tá? Mas olha só, sem espalhar muito esse rosa escuro. Eu quero assim, marcadinha somente assim, no começo mesmo dessa virada. E depois a gente vai vir colocando o tutti-frutti novamente aonde ela virou, nessas dobrinhas, tá? É só trabalhar bem a tinta que ela vai aparecer bem. Você vai ver que vai dar um efeito legal de babado, né? De pétala virada, tá? Então, olha, como eu não quero muito marcado esse rosa escuro, eu volto lá com o tutti-frutti para desmanchar um pouquinho, tá? Aqui a gente vai estar marcando. Aliás, marcando não, colocando bem a tinta para tirar esse excesso. Olha só, desmancho bem, desmancho até assim esse rosa escuro sumir dentro do tutti-frutti. A gente vai ver mesmo a marcação só lá no começo. Olha, aqui dentro, no comecinho da pétala, vai levar um pouco de amarelo limão. Algumas pétalas a gente vai dar um toque, tá? Por mais que ela esteja escondida, mas a gente vai deixar assim um pouco de amarelo limão aparecendo ao redor dela. Aliás, ao redor dessa que tá por cima. Olha só. Coloca e vai deixando mesmo. Não é para misturar muito com esse tutti-frutti. Olha aqui. A gente está observando que essa daqui termina bem aqui. Tá? Então, a gente vai delimitando. Aqui nessa área, vocês vão observar que é aquilo que eu falei. A gente tem que dar atenção no risco. Eu vi que, mais na frente você vai observar que eu vi que eu errei. Eu cobri a outra parte das duas pétalas que estão por cima dessa. Então eu vou estar desmanchando. Trabalho. Se não der atenção, gente, eu me empolgo às vezes, vou seguindo a pintura e quando eu vejo, Jesus, já errei. Aí eu volto e desmancho. É normal, né? Não deveria acontecer se eu estivesse com risco todo o tempo do meu lado. Às vezes está do meu lado e eu acabo deixando passar. Mas assim, nada que não possa ser desfeito, tá? A gente vai dar uma ajeitadinha aí depois. Estou clareando mais um pouco essa pétala. Deixar ela bem clarinha mesmo. Para mostrar assim que ela tá por cima. Ela está meio levantadinha, né? Essa área então vai ficar bem clarinha. Então, ela encosta lá na outra pétala que tá por cima. Então ela vai ficar assim, clarinha, não tem problema. Tá? Deixar bem clarinha mesmo. Deixando ela bem mais clara do que ela tava. Eu quero ela bem clarinha mesmo. E aí a gente vai ver que não faz muita diferença. Tem algumas formas de trabalhar que a gente deixa muito marcado, né? A sombra. E funciona também. Lógico que funciona. Mas essa técnica aqui, ela é um pouquinho diferente.
Olha só, aqui a gente vai delimitar essa pétala. Gente, que eu já falei pra vocês que eu vou observar lá na frente que eu cobri o risco, tá? Com amarelo limão. Então, já estou logo adiantando pra você não fazer igual. Só espere. Assim, quando você for fazer uma pintura de alguém que já gravou o vídeo, você primeiro assiste até o final, vê se teve algum erro, se a pessoa vai falar, vai explicar, tá? Porque sempre acontece. Aí depois da segunda vez que você vai fazer a sua pintura, para que não tenha problema, tá? Para você não ter que desmanchar também, porque uma coisa é a pessoa que está fazendo, que já sabe que vai ser feito e erra, né? Que é o meu caso, desculpa, gente. E a outra pessoa que ainda não sabe, aí vai seguindo passo a passo, quando chega lá na frente poderia ter evitado, tá? Olha só, vocês já observaram que eu já limpei um pouquinho ali, clareei mais um pouco, é porque depois a gente vai dar um jeito nela. Aí eu vou fazer logo essa pétala aqui, que é essa aqui, que eu acho que é a pétala mais charmosa que tem da rosa, né? Essa, toda rosa aparece essa que fica bem no centro, que ela tem essa virada. Então assim, olha só, eu vou clarear bem essa área, deixar ela toda preenchida, bem dizer, com tutti-frutti. E aí a gente vai vir marcando as outras, gente, lembrando do clareante, clareador, tá? Sempre tá usando para a tinta correr bem, não ficar parada, não ficar aquela coisa grosseira. Olha só, sempre desmanchando, não deixar a tinta parada para não ficar com excesso. E agora a gente vai estar colocando algumas marcações de sombra, né? Aqui nesse cantinho vai ficar bem mais marcado, bem mais do que em todos os outros cantos, tá? Que a gente já pintou. Vocês vão observar que eu vou estar colocando em algumas áreas agora o vinho. Olha aqui, ó. Rosa escuro, venho trazendo pro centro e paro, tá? Depois eu volto com o rosa tutti-frutti e vou desmanchando. Olha, aqui a gente vai delimitar onde termina essa rosa, essa pétala. Aqui esse babadinho aqui, ele tem um corte. Então, a gente vai colocar a sombra já já nele. E aqui no final, a gente deixa um pouquinho mais escuro. Vocês observaram que eu falei que sempre a sombra vai ficar um pouco mais para a direita, tá? Olha aqui. Aqui eu vou marcar um pouquinho mais a sombra, não carregando, olha, vocês veem que é pouquinha tinta. E aí a gente vai desmanchar no meio desse tutti-frutti que tá lá, tá? É só para ter uma separaçãozinha. E aí a gente desmancha bem. Gente, olha só. Aqui eu acho que já vou começar a estar marcando novamente essa área. Gente, me perdoe, como é triste. A pessoa que não dá atenção, ela acaba estragando o risco e depois ela tem que consertar. Ainda bem que a gente consegue consertar. Olha só. Aqui a gente vai colocar o tutti-frutti na parte de cima, nessa viradinha, tá? Olha, coloca
a tinta, mas não é para deixar ela parada, tá? Você desmancha, não é para ficar aquelas bolinhas de tinta parada, não. Espalha bem, depois a gente vai estar delimitando onde tem o cortezinho dessa dobrinha. Então tá, gente. Gente, desconsidere quando eu estiver mexendo nessa área lá, porque eu já expliquei, tá? Essa parte aí a gente vai ver que mais pra frente eu vou dar uma consertadinha nela, porque é a continuação de duas pétalas que a gente vai separar depois. Olha aqui, a gente coloca o tutti-frutti, né? Bem clarinho mesmo, e desmancho. Gente, não sei o que aconteceu, cortou o vídeo, a imagem, aliás, a gravação parou. Então aqui eu já tô vindo, delimitando as outras pétalas. E aqui, olha, tá vendo aqui? Eu tô marcando essa. Eu já pintei as duas que eu falei pra vocês, mas assim, segue da mesma forma que foi pintada de baixo. Amarelinho lá no começo, amarelo limão, tá? E depois a gente coloca o tutti-frutti e o rosa escuro nas áreas de sombra. Se vocês observar, a gente vai estar colocando em cima do amarelo depois ainda um pouquinho do rosa escuro lá no comecinho, tá? Só para dar uma profundidade. Olha só. Eu já passei por cima do amarelo, o rosa é o tutti-frutti, né? Para mostrar que ali tem duas pétalas. E a gente vai estar marcando essa área aqui. Coloquei um pouquinho de amarelo e passou do limite da pétala, mas a gente vai estar consertando nessa parte de cima. Do outro lado, lado de cá. Olha só, agora sim a gente vai estar consertando, cobrindo mais esse amarelo, porque ele deveria ter parado e não ter seguido. Olha. Aqui a gente vai estar colocando um pouquinho de rosa, porque é a mesma ideia da outra pétala, ela tá virada para dentro, essa bordinha, tá? Aqui a gente vai marcar onde ela termina, né? Ela tá por trás, então ela termina ali, atrás da outra. E a gente vai estar delimitando. Aqui, ó, a gente marca um pouquinho com rosa escuro. E aí a gente vem marcando por trás, em cima desse amarelo, tá? Para poder sobressair melhor essa outra pétala. Se vocês observarem, essa pétala agora que eu tô colocando mais um pouquinho de rosa, tutti-frutti em cima, eu não gravei ela sendo pintada. Mas é a mesma sequência, olha, ela tá com esse babadinho virado para fora. Então, eu vou virar o pincel, desculpa, para fora e vou estar, olha, clareando bem e desmanchando a tinta. Na área de dentro, vocês vão observar que do lado direito eu coloquei o rosa escuro por baixo, lá no cantinho, e lá em cima no bico eu coloquei o vinho e vim trazendo no contorno, mas assim, discretamente, essa parte do contorno, tá? Ela não vai cobrir todo o rosa escuro. E do lado esquerdo, foi só uma linhazinha e desmanchei bem para não ficar aparecendo. Olha só. Aqui atrás a gente vai estar marcando um pouquinho mais com o rosa escuro, que é para mostrar que ali tem uma outra pétala. Olha só. Aqui.
E aqui, ó, tá marcando um pouquinho do rosa escuro em cima desse amarelo para mostrar que tem uma pétala por cima. Só um instantinho. Aqui. Tá reforçando esse amarelo para poder colocar depois o rosa escuro, tá? Porque a tinta já secou e eu quero que misture um pouquinho. Gente, de vez em quando vocês vão ver umas formiguinhas passeando no meu trabalho. Eu não sei se acontece com vocês, mas é porque eu não sei de onde é que saem essas formiguinhas. Elas, não sei se elas gostam do cheiro da tinta. Aqui, ó. Clarear essa área. Deixar bem clarinha mesmo. Algumas áreas necessitam ficar bem clara. Então, como eu falei pra vocês, sempre o lado que vai ficar mais escuro é o direito, né? Mas mesmo assim, eu quero que ela fique bem clara, não fique aquele tom marcado, porque como eu já falei, eu tirei essa rosa da internet. E eu vi a pintura dela, ela é bem sutil, ela não é muito marcada. As áreas de sombra, tá? Olha onde é bem marcada aqui, no comecinho do miolo que a gente vai estar fazendo. Coloquei o rosa escuro e vou colocar também o vinho, como eu falei pra vocês, tá? Olha só, marca aqui na entradinha. Deixa arredondada essa área. Porque assim, é como se tivesse virado essa beirinha dela. Então, eu marco aqui só um círculo, né? Meio oval. Meio uma gota, né? Oval, tipo gota. E aí a gente vai começar a trabalhar essa pétala. Aqui, ó. No cantinho. Tá vendo aqui? O vinho. Então, assim, ó. Uma batidinha para chegar até mais em cima, mas sem cobrir o rosa escuro. E assim, essa linha do lado direito ou do que tá por trás fica mais escura. E depois a gente coloca um pouquinho do tutti-frutti ali só para dar uma clareadinha e quebrar mais esse escuro, tá? Olha só. Então, coloco mais rosa escuros, se necessário, porque também não é para clarear muito. É assim, gradativamente, ela vem bem escura, aqui rente a pétala, e depois ela vai subindo, né, e vai clareando, tá? Faz um degradêzinho, por isso que tem que misturar bem as tintas e não deixar marcada, não deixar assim como estivesse vendo onde começa uma e termina a outra. Então, uma tinta tem que estar bem misturada à outra. Agora a gente vai colocar o tutti-frutti. Precisa tentar limpo, tá? Pra ficar só ele mesmo, assim, nessa borda. Então, tinta virada pra fora. Aí a gente vai trabalhar essa área. Olha, vai trazendo. Devagarinho mesmo, sem forçar muito, para não desmanchar o que já tá pronto. Aqui. Pincel virado pro outro lado agora, tá? A tinta pra fora. E contorno. Essa área vai ficar uma linha bem dividida. Olha, bem clarinha mesmo.
Porque essa pétala ela vem e ela vira para fora. Então essa bordinha vai ficar bem clarinha. E aqui não, aqui olha, a gente desmancha um pouquinho para não ficar tão marcada, porque ela continua. Ela já vira pro outro lado, então a gente não vê, ela tá para trás, tá? Aqui eu vou colocar só assim um pouquinho de amarelo limão para marcar, mas esse amarelo limão ele vai sumir um pouco, ela não vai ficar aparecendo muito. Vou limpar o pincel que tá com excesso. E agora a gente vai vir com rosa tutti-frutti para poder misturar essa tinta.